Olá, alunos e alunas do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde hoje nós iremos dar continuidade à temática Problemas envolvendo juros, com o objetivo de corrigir a atividade proposta no material didático A Conquista da Matemática, página 178, questões 5 a 8. Estas questões são referentes a juros compostos. A correção referente ao conteúdo de juros simples já foi realizada na aula anterior, e nesta aula nós iremos concluir a correção da aula 3, abordando juros compostos. Então, a questão 5, que foi encaminhada para vocês resolverem, trazia a seguinte situação. Lilian aplicou R$ 1.500 a juro composto de 3% ao mês, por um ano. Qual é o montante que ela vai receber ao final desse período? Então, como vocês podem observar, nós temos aqui a fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a T, que é o tempo. Então, o que é que nós devemos pensar inicialmente? Nós devemos lembrar que essa taxa de 3%, conforme indicado na situação problema, nós iremos trabalhar com a taxa percentual. Ou seja, nós temos 3% e aí nós devemos dividir por 100. Então, 3% é o mesmo que 3 centésimos, o que nos dá na forma decimal 0,03 ou 3 centésimos. Então, a gente trabalha com esse valor na taxa, diferente lá dos juros simples que vocês poderiam deixar, porque no final a gente já divide tudo por 100. Mas nesse caso, percebam que aqui a gente não tem uma divisão por 100, então vocês já colocam a taxa percentual aqui, ok? E aí o tempo, nós percebemos que na situação problema trazia um ano. Mas a gente não pode trabalhar com taxa mensal e tempo ano. Então, a gente tem que deixar na mesma unidade de medida de tempo. No caso, são meses. Então, nós sabemos que um ano equivale a 12 meses. Então, veja como ficou aqui na nossa fórmula. Montante, já que nós estamos buscando montante, montante é igual a R$ 1.500, que é o capital, vezes 1, que é da fórmula, mais 0,03 da taxa, elevado a 12, que é o tempo. Então, sabemos que devemos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, fazemos a soma de 1 mais 3 centésimos, que equivale a 1 inteiro e 3 centésimos, elevado a 12. Agora, nessa situação, nós vamos dar prioridade na resolução da potência. E aí nós temos que 1 inteiro e 3 centésimos elevado a 12. Então, a gente multiplica esse valor por ele mesmo 12 vezes. Para resolver situações envolvendo juros compostos, é ideal que vocês façam uso da calculadora, tá? Como eu já tinha reforçado anteriormente. Então, vocês calculando, vocês multiplicando 1,03, ou 1 inteiro e 3 centésimos, multiplicando por ele mesmo, base 12 vezes, nós chegamos a esse resultado. Como eu orientei na videoaula também, sempre considerar todas as casas decimais para a gente deixar o valor mais aproximado possível, certo? Então, colocamos aqui, montante é igual a 1.500 vezes o resultado dessa potência, 1,42576,089. E aí, só fazermos a multiplicação desses dois valores e nós já encontramos o montante. Então, o montante aqui que ela vai receber ao final desse período é de R$ 2.138,64. Ok? Então, façam a correção e ao finalizar a correção, já sabem, devem me enviar o registro fotográfico para validar a frequência de vocês. Vamos para a questão 6, dando continuidade ainda na página 178. De quantos por cento deve ser a taxa de juro mensal para que uma aplicação de R$ 8.000 a juro composto gere um montante de R$ 64.000 ao final de 3 meses? Então, nessa situação, nós já temos o montante, temos o capital, temos o tempo e precisamos encontrar a taxa. Então, observem aqui a fórmula, conforme eu já demonstrei para vocês, e aí a gente faz a substituição. Montante 64.000, está bem explícito na questão. Capital, que foi o valor aplicado de R$ 8.000, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a 3, que é o tempo.
Como essa variável está aqui no segundo membro, então a gente vai trazer ela para o primeiro. Então, trazemos tudo que está numa equação, né? Como vocês podem ver. Tudo que está no segundo membro vem para o primeiro e tudo que está no primeiro vai para o segundo. Então, por que isso? Porque nós vamos trabalhar com esse i, nós vamos tentar identificar. Então, a gente deixou ele aqui no primeiro membro da equação. Então, o que é que aconteceu? Nós repetimos aqui, porque a gente não pode quebrar nada disso, porque já temos aqui uma potência, temos aqui uma adição. Então, a gente repete 1 mais i ao cubo, elevado a 3, igual a 64.000. E os 8.000 que estava aqui multiplicando, a gente trouxe ele dividindo, operação inversa. Né? Sempre lembrar disso. Então, repetir 1 mais i elevado a 3 igual a 64.000 e dividir por 8 porque ele estava aqui multiplicando e eu trouxe ele dividindo. Então, repito novamente. 1 mais i elevado a 3 é igual a 8. Por que igual a 8? 64.000 dividido por 8, cortei todos os zeros, 64 dividido para 8 é 8. E aí chegamos a uma situação, né, que a gente já trabalhou também em outras situações, e aí vocês deveriam recordar que vocês poderiam tirar essa potência, aplicando a operação inversa. Então, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, aqui eu já fiquei 1 mais i, né? Deixei aqui novamente, repeti, mas aí eu já excluí aqui a potência, porque eu transformei aqui na operação inversa, radiciação. Como aqui estava elevado a 3 ao cubo, aqui nós temos raiz cúbica. Então, temos aqui raiz cúbica de 8. Professor, o que é raiz cúbica? Então, quando a gente tem raiz quadrada, nós procuramos um número que multiplicado por ele mesmo seja igual ao valor que está dentro da raiz. Aqui nós temos que identificar um valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes seja igual a 8. E esse número é o 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2, 8. Compreenderam? Então, raiz cúbica é identificar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê igual ao valor que está dentro da raiz. No caso, era o 8. Então, se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. Então, já descobrimos que 1 mais i é igual a 2. Agora ficou fácil. Isolamos o i. I é igual a 2. 1 estava somando, vem subtraindo. Estava positivo, veio negativo. Então, i é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Ou seja, nós encontramos que taxa é igual a 1. Mas vocês recordam, né, isso aqui não vai. Algumas pessoas me enviaram a atividade e pararam por aqui. Disseram que a taxa era de 1%. Porém, vocês lembram, né, que nas outras situações, a taxa ela é a taxa percentual. Ou seja, quando a gente tem a porcentagem aqui na situação problema, nós dividimos por 100 para chegar na taxa percentual. E agora que nós já temos a taxa percentual, como nós encontramos a porcentagem? Em vez de dividir, nós multiplicamos por 100. Então, se o valor de i é igual a 1, nós multiplicamos 1 vezes 100, que é igual a 100% ao mês. Então, nessa situação aqui, nessa aplicação, foi cobrado 100% de juros ao mês, né? Já que nós estávamos procurando a taxa de juro mensal. Compreenderam? Caso de dúvida, volta o vídeo e segue o passo a passo, vão desenvolvendo aí no caderno de vocês, para vocês compreenderem, tá? Só reforçando aqui mais uma vez, que como aqui nas taxas nós trabalhamos com taxa percentual, foi o que nós encontramos. Diferentemente das situações anteriores, que nós iríamos encontrar a taxa percentual, ou seja, nós dividiríamos por 100. Aqui no caso, como já está dividido por 100, vocês fazem a operação inversa. Vocês fazem a multiplicação. E aí chega a porcentagem. Então, respondemos aqui mais uma questão proposta na nossa atividade. Fabiana fez um empréstimo de R$ 4.500 a juro composto com uma taxa de 1% ao ano para pagar ao final de 6 meses. Qual dos valores abaixo se aproxima do montante pago ao final desse período? Então, na atividade, vocês tinham 4 alternativas para vocês encontrarem e identificarem qual seria o montante.
Então, vamos ver aqui a resolução. Mais uma vez aqui a fórmula. Sempre bom colocar a fórmula. Quanto mais vocês repetem ela, mais fácil memorizar e aprendê-la. E aí vocês vão substituindo. Como eu estou buscando montante, repete montante. Capital, o valor do empréstimo, 4.500, vezes 1 mais a taxa. A taxa, vocês percebem que a informação apresentada na situação foi de 1% ao ano. Porém, o nosso tempo está em meses. Ou seja, nós vamos pegar esse 1% e vamos transformar ele em mês. E como é que a gente faz isso? A gente vai lembrar. Bom, um ano são 12 meses. Então, nessa situação, vocês vão dividir 1% para 12. Porque quando vocês dividem 1% para 12, vocês vão encontrar o valor da taxa por mês. Ou seja, 1 dividido para 12 é igual a 0,083% ao mês. Essa é a taxa de juros que será cobrada por mês. Compreenderam? Nós dividimos 1%, que é referente à taxa do ano inteiro, e aí nós dividimos por 12, para saber quanto de juros foi cobrado por cada mês. E aí, quando dividimos 1 para 12, nós chegamos a esse resultado, o que nos dá uma taxa de 0,083% ao mês. Mas nós também sabemos que essa taxa não é a porcentagem que nós colocamos aqui. Nós temos que transformá-la em taxa percentual, o que implica dizer que nós devemos pegar esse valor mensal e dividir por 100. Então, nós encontramos 0,083 por mês e vamos dividir por 100, o que aí chega a este valor. Ou seja, essa é a taxa percentual de juros mensal cobrado nesse empréstimo. Então, já jogamos esse valor aqui na fórmula. E elevado a 6, porque era o tempo de 6 meses. Pronto, aí damos prosseguimento ao passo a passo que eu já expliquei. Repete, montante é igual a 4.500, resolvemos o que está no parênteses, ou seja, nós somamos esse valor e elevamos a 6. Agora nós vamos calcular essa potência, como vocês podem ver, ó, o valor já somado, nós vamos multiplicar esse valor por ele mesmo 6 vezes, conforme eu apresentei aqui. Ó. Percebam que eu pego esse valor e multiplico ele 6 vezes por ele mesmo. Que chegamos a esse valor e, repito, sempre considerar todas as casas decimais para chegar ao valor mais aproximado possível. E aí você multiplicando 4.500, que é o valor do empréstimo, por este valor, nós chegamos ao valor de R$ 4.522,54. Então, esse é o montante que vocês encontram na alternativa C. Professor, mas teve uma variação muito pouca, né? Olha, se o empréstimo foi 4.500 e aí, como a gente pode observar, rendeu juros aqui de 22, mas justamente porque a taxa de juros é um valor muito baixo. Então, se é uma taxa muito baixa, você tem um valor muito baixo também aqui nos juros, ok? Para finalizarmos, vamos para a oitava questão. Para uma aplicação de R$ 1.000 com taxa de juros de 1% ao mês, por um período de 12 meses, qual é a diferença entre os rendimentos obtidos, considerando o cálculo de juro composto e a juros simples? Então, nesta situação, vocês deveriam utilizar as duas fórmulas. Vocês iam calcular quanto de juros renderia no regime de juros simples e no regime de juros compostos. E aí, depois que encontrar esses dois valores, vocês iriam fazer uma subtração, já que nós estamos tentando identificar aqui a diferença entre esses dois rendimentos. Então, vamos começar por juros simples. Então, relembrando, juros simples é igual a capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 100, onde o capital é o valor da aplicação de R$ 1.000, a taxa é de 1% ao mês e um período de 12 meses. Então, está tudo ok, é só jogar na fórmula e multiplicar. 1.000 vezes 1 vezes 12, o que nos dá como resultado 12.000. Dividimos por 100, cortamos 0 por 0 e chegamos que o rendimento aqui de juros foi de R$ 120, no sistema de juros simples. Em juros compostos,
nós temos que capital vezes 1 mais I elevado a T. Nosso capital, valor da aplicação de R$1.000, vezes 1 mais a nossa taxa, não podemos esquecer. Se a taxa é de 1%, 1 dividido por 100, 1 centésimo. Então, elevado a 12, que é o tempo, 12 meses. Mais uma vez, reforçando, resolvemos primeiro a adição, que está dentro do parênteses, que dá 1 inteiro e 1 centésimo. E aí depois agora respondemos a potência. É 1,01 multiplicado por ele mesmo 12 vezes. O expoente me diz quantas vezes eu multiplico esse valor. Está aqui demonstrado para vocês que chega a 1,1268247. Então, chegamos a esse valor e multiplicamos por 1.000. Ou seja, o montante nessa situação é de R$ 1.126,82. Mas aí a gente está calculando a diferença de juro. Então, eu preciso encontrar quanto rendeu de juro essa aplicação. E aí é simples. Para encontrarmos os juros, é só subtrairmos o montante menos a capital. Se o montante deu R$ 1.126,82 e o capital foi de R$1.000, então subtraímos, chegamos que os juros foram de R$ 126,82. Isso então, juros simples R$ 120, juros compostos R$ 126,82. Qual é a diferença entre esses dois valores? É só subtrair, o que nos dá como resultado R$ 6,82 de diferença. Ou seja, nós podemos perceber que os juros compostos ele sempre vai ter um rendimento maior. Então, não é à toa que os bancos, as empresas financeiras, que fazem empréstimos, que fazem financiamento de imóveis, de veículos, sempre adotam o regime de juros compostos porque o rendimento é maior. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Alguma questão que não tenha ficado clara, volta a este vídeo, retoma no caderno de vocês, refaçam essas questões, tentem compreender o passo a passo, e reapliquem tudo em outras questões, pesquisem outras questões na internet, tentem fazê-la de acordo com as orientações e, consequentemente, a aprendizagem virá. Ok? Então, finalizamos aqui. Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.